Olá, meu nome é Felipe Marcelo Santana e darei continuidade à prestação do OPAC, que é a Oficina de Probabilidade e Análise Combinatória do PET de Estatística, só que dessa vez falarei sobre a variável aleatória contínua. O sumário vai seguir a mesma ideia da variável aleatória discreta, onde eu falarei sobre a definição, nesse caso a variável aleatória contínua, a função densidade de probabilidade, que não é mais a função de probabilidade pelo fato de não ser uma variável aleatória discreta, e a sua função de distribuição acumulada. Então vamos lá. Variável aleatória contínua. Definição. Uma variável aleatória x é dita contínua se assume valores no intervalo ou coleção de intervalos da reta real. Ou seja, isso é basicamente dizer que se um conjunto de valores que x assumir, denotado por r de x, ele é não enumerável. Vamos ver isso através de alguns exemplos. Vamos lá. O tempo de falha de equipamento eletrônico, sei lá, pode ser medido em minutos ou segundos, pode ser 156 segundos, 157 segundos, seja o tempo que for, né? A altura de uma pessoa pode ser 1,57 se a gente estiver medindo em metros, e assim vai. A distância percorrida em uma caminhada pode ser em quilômetros ou metros. Ganho de peso após a dieta. A salinidade da água do mar também. Agora vamos destacar algumas diferenças essenciais entre as variáveis aleatórias discretas e contínuas, e tentar esclarecer algumas ideias de o que é não enumerável e enumerável. No caso da discreta, ela vai assumir os valores em um conjunto enumerável. O que significa dizer isso? São aqueles valores, no geral, que você consegue pensar, né? Você consegue numerar. Tipo 0, 1, 2, 3, 4. No caso da contínua, ela assume valores em conjuntos, não enumeráveis, né? Então, tipo, você pensa no conjunto qualquer, que aqui foi o exemplo que eu dei, do intervalo fechado, 0 até 3. A variável aleatória contínua vai ser aquela que pode assumir literalmente qualquer valor ali dentro. Tipo o 0.1113. Ou qualquer outro valor que você pensar dentro desse conjunto. Ou seja, infinitos valores, né? Agora vamos falar sobre a função densidade e probabilidade. Seja x uma variável aleatória contínua, a função densidade de probabilidade de x é uma função que vai levar o suporte dos valores de x até os reais, e que satisfaz as seguintes condições. A primeira delas é que essa função densidade de probabilidade ela tem que ser maior ou igual a zero para qualquer valor em x pertencente ao suporte. E a segunda é que a integral dentro de todo o suporte da nossa função densidade de probabilidade vai ser igual a 1. Além disso, definimos para qualquer A menor que B, sendo que esses A e B eles estão dentro do suporte de x, temos que a probabilidade de x pertencer a esses intervalos vai ser igual à integral avaliada de A até B da nossa função densidade de probabilidade. Algumas observações interessantes sobre a função densidade de probabilidade. A primeira é que, para qualquer valor especificado de x, ou seja, um valor único de x, nesse caso, digamos x0, temos que a probabilidade desse ponto único vai ser igual à integral em um único ponto, né? A integral avaliada em x0 até x0 da nossa função densidade de probabilidade. Isso vai ser igual a zero, porque a integral em um único ponto é zero. Mas não significa dizer que se a probabilidade de um evento ser igual a zero, isso não implica dizer que esse evento A seja o próprio vazio. Bom, uma das coisas interessantes a falar sobre a função densidade de probabilidade é que a probabilidade de x pertencer a intervalo fechado entre dois valores é igual à probabilidade de x pertencer a intervalo tanto aberto ou fechado, né? Assim como é mostrado aí no item B. E por fim, vale dizer que se x assume valores somente em algum intervalo AB fechado, né, definimos que f de x e x vai ser igual a zero para qualquer x fora desse intervalo AB. Desse jeito, né, a nossa função densidade de probabilidade ficará definida para todo x real. Então vamos para um exemplo para tentarmos compreender melhor essa ideia. Vamos lá. Suponha que o tempo de tolerância de um atraso de uma determinada empresa é de 5 minutos, e que especula-se que um funcionário em particular ultrapassou o tempo limite dado pela empresa. Sabemos que o tempo de atraso desse funcionário possa ser modelado por uma variável aleatória contínua, t, com a seguinte função de densidade de probabilidade. Então essa é a carinha da nossa função de densidade de probabilidade, certo? Vamos lá.
Estamos interessados em saber qual a probabilidade de que esse funcionário ultrapasse o tempo limite de tolerância. Então estaremos interessados em saber qual a probabilidade de t ser maior ou igual que 5, já que 5 é o limite dado pela empresa, né? Isso é igual a 1 menos a probabilidade de t ser menor ou igual que 5. Isso pode ser basicamente calculado por dessa forma, né? Que é 1 menos a integral de 0 até 5 da nossa função densidade de probabilidade. Para resolver essa integral é bem simples, né? A gente usa o método da substituição, em que a gente vai considerar o u como menos 2t e du como menos 2dt. E a gente vai obter a seguinte fórmula, né? E simplesmente invertendo a ordem dos limites, o que acaba multiplicando a integral por menos 1, teremos o seguinte. Teremos basicamente a integral da exponencial elevada a u, é a própria exponencial de u. Isso avaloada no caso de menos 10 a 0. Teremos no final o valor da probabilidade de t ser maior ou igual que 5 acaba sendo um valor muito pequeno, bem próximo a zero, ou seja, ele é aproximadamente igual a zero. Portanto, há uma baixa probabilidade desse funcionário específico se atrasar mais do que o limite permitido. Então aqui está a forma gráfica da função densidade de probabilidade da variável aleatória t. Bom, temos essa região e podemos ver que a área rachurada é justamente quando t é maior que 5 e ela é bem próxima a zero, que corresponde com o cálculo que nós fizemos. Agora vamos falar sobre a função de distribuição acumulada. A função de distribuição acumulada, ou também conhecida como FDA, de uma variável aleatória contínua x, que é denotada por f de x de x, é definida como a integral de menos infinito até aquele determinado ponto x da nossa função densidade de probabilidade. Isso para qualquer x pertencente aos reais. Ela tem algumas propriedades, tal qual que a acumulada ela pertence ao intervalo 0, 1. Isso é para qualquer x. E que a acumulada é não decrescente e contínua à direita também. Além disso, vale observar que a derivada da função de distribuição acumulada irá retornar à própria função de distribuição de probabilidade. Vamos lá para as provas. Para o primeiro caso, como a função de distribuição acumulada representa uma probabilidade, então segue que o contradomínio dela vai ser um intervalo fechado de 0 até 1. Para o segundo caso, em que a acumulada é não decrescente e contínua à direita, basta pegarmos dois valores para a variável aleatória, nesse caso x e y. E seja x menor do que y, então a acumulada de y menos a acumulada de x será maior ou igual a zero, pois é o mesmo que dizer que é a probabilidade da variável aleatória estar entre esses dois valores, o que nos leva à própria definição da função densidade de probabilidade. Segue o exemplo, para fixarmos um pouco melhor essa ideia, né? Seja x uma variável aleatória contínua, com a seguinte função densidade de probabilidade, que é a f de x, desse jeito, ou seja, a exponencial de menos x, caso x seja maior ou igual que zero, e zero, caso contrário, qual será a função de distribuição acumulada de x? E melhor, qual será a função de distribuição de probabilidade e função de distribuição acumulada de uma variável y que depende dessa variável x? No caso, y ser a exponencial de menos x. Para o primeiro caso, resolveremos da seguinte maneira. Temos que a função de distribuição acumulada será igual à probabilidade de x ser menor ou igual a esse x, que é basicamente a integral de 0 até x da nossa função densidade de probabilidade. E podemos resolver pela substituição, né, em que u vai ser igual a menos t e menos du vai ser igual a dt. Então teremos que a acumulada pode ser escrita dessa maneira, e consegue sair simplesmente dessa integral, pelo fato da integral, já sabemos que a integral da exponencial elevada a qualquer coisa vai ser a própria exponencial elevada a essa coisa. E avaliando assim, teremos então que a função de distribuição acumulada vai ser igual a 1 menos a exponencial de menos x. Agora para o segundo caso, em que estamos interessados em saber a função de densidade de probabilidade de y e a função de distribuição acumulada de y, podemos resolver dessa maneira. A função de distribuição acumulada de y é igual à probabilidade de y ser menor ou igual que um y, mas y é exponencial de menos x, então basta substituirmos. Então, aplicando o ln nessa desigualdade e também multiplicando por menos 1, teremos que essa probabilidade é igual à probabilidade de x ser maior ou igual que menos ln de y. E isso é basicamente
1 menos essa probabilidade de x ser menor ou igual que menos ln de y. Isso é a mesma coisa que dizer que é 1 menos a acumulada de x, nesse ponto, menos ln de y. Se quiséssemos encontrar a acumulada de y agora, conseguiríamos, pois basta substituir a acumulada de x nesse ponto aí. Mas faremos isso por um processo diferente, né? Usaremos esse valor já encontrado aqui para encontrar a função densidade de probabilidade de y primeiro. Assim, né, podemos concluir que a nossa função densidade de probabilidade de y ela pode ser encontrada pela derivada da função de distribuição acumulada de y, que nós encontramos aí como calculá-la. E realizando o cálculo da derivada, encontraremos simplesmente que a função densidade de probabilidade de y é igual a 1. Então, a função densidade de probabilidade de y será 1 se y estiver no intervalo de 0 e 1, ambos abertos, ou 0 caso contrário. E a sua função de distribuição acumulada pode ser encontrada da maneira que eu mencionei no slide anterior, ou também podemos resolver por aqui, calculando simplesmente a integral de menos infinito até y, e que encontraremos y como resultado. Portanto, a função de distribuição acumulada pode ser representada da seguinte maneira: 0 se y for menor do que 0, y se y estiver entre 0 fechado e 1 aberto, e 1 se y for maior ou igual a 1. E aqui temos uma representação gráfica dessa função de distribuição acumulada da variável aleatória y. Bom, uma coisa que é interessante dizer aqui é que em termos de modelos probabilísticos contínuos, o que acabamos de verificar é que se considerarmos a transformação exponencial de uma distribuição exponencial de parâmetro 1, obteremos uma distribuição uniforme padrão. Olha, gente, esses modelos serão abordados mais em vídeos futuros. E, no geral, a apreciação sobre a variável aleatória contínua é isso. E aqui estão as referências que eu utilizei para a composição desse trabalho. Eu espero que tenham gostado e para a nossa próxima apresentação do OPAC, ela será feita por Emmanuel Arnaud sobre a esperança de variável aleatória discreta e contínua. Então, até uma próxima.